Nessa videoaula abordaremos a multiplicação e a divisão de números complexos na forma trigonométrica. É interessante a gente destacar que a soma e a subtração na forma trigonométrica, ela não é tão fácil, não é tão interessante fazer. A soma e a subtração, se você tiver números na forma trigonométrica para somar ou para subtrair, o mais fácil, o mais básico é você colocá-los na forma algébrica e somar e subtrair por lá. Bem, vamos começar falando pela multiplicação. Para falar da multiplicação, consideremos dois números complexos, z e w, onde o z ele vai ser módulo de z, multiplicado pelo cosseno de θ1, mais i vezes o seno de θ1, e o w ele é módulo de w, multiplicado pelo cosseno de θ2, mais i vezes o seno de θ2. Ou seja, nós temos aí dois números complexos na sua forma trigonométrica. O z tem módulo de z, e ele tem argumento θ1. O w tem módulo de w e argumento θ2. Nós queremos, então, multiplicar o z pelo w. Bem, eu vou mostrar aqui, fazer aqui a demonstração da fórmula utilizada para se multiplicar dois números complexos na forma trigonométrica. Se você é daqueles que só quer pegar a fórmula e aplicar e substituir, basta você prestar atenção só lá no final na fórmula que eu vou chegar. Agora, se você é daqueles que, como eu, gosta de matemática e quer saber de onde é que as fórmulas vêm, acompanhe aí a resolução. Eu não vou explicar parte a parte para não se tornar enfadonho. Eu vou dizer o que eu vou fazer. Eu vou pegar o número complexo z, multiplicar pelo w. Aqui na próxima linha, eu coloquei os módulos tudo antes e coloquei as partes trigonométricas multiplicando lado a lado. Agora eu vou multiplicar cada valor entre parênteses por cada valor no outro parêntese. Tipo, eu começo multiplicando o cosseno de θ1 por quem está no outro parêntese. Depois eu vou multiplicar o i, seno de θ1, por quem está no outro parêntese. Feita essa distribuição, nós chegamos em algo parecido com isso. Bem, qual é o próximo passo? O próximo passo é a gente, por exemplo, lembrar que i ao quadrado é menos 1. Dá para a gente juntar as partes reais, que é quem não tem i, e dá para a gente juntar as partes imaginárias, que é quem tem o i. Na próxima linha, se não me engano, isso mesmo, eu só juntei as partes imaginárias, né? Coloquei o i em evidência, e entre parênteses ficou cosseno de θ1, seno de θ2, mais seno de θ1, cosseno de θ2. E eu troquei o i ao quadrado por menos 1. Agora sim eu vou dar uma organizada. Vou juntar o cosseno de θ1 vezes o cosseno de θ2 com menos seno de θ1 vezes o seno de θ2. Bem, se vocês olharem nessa última linha, vocês vão perceber que as partes reais estão juntas, entre parênteses, e as partes imaginárias também. O que você vai perceber agora? Percebam que no primeiro parêntese, cosseno de θ1 vezes cosseno de θ2 menos o seno de θ1 vezes o seno de θ2, isso é a fórmula do cosseno de θ1 mais θ2. Ou seja, isso é a fórmula do cosseno da soma de arcos. Na parte imaginária, o que está entre parênteses, seno de θ1, cosseno de θ2, mais cosseno de θ1, seno de θ2, isso é o seno de θ1 mais θ2. Ou seja, isso é a fórmula do seno da soma de arcos. Então, a gente chega a partir daí na fórmula para a gente multiplicar dois números complexos. Se eu tenho um número complexo z para multiplicar pelo número complexo w, eu vou pegar o módulo de z vezes o módulo de w e vou multiplicar pelo cosseno de θ1 mais θ2 mais i vezes o seno de θ1 mais θ2. Embora a fórmula possa parecer estranha, e aí eu peço que vocês prestem bastante atenção nessa fórmula destacada em cinza, embora ela possa ser estranha à primeira vista, porque ela tem muita letra, mas se você olhar, ela é bem básica. O que você faz para multiplicar dois números complexos? Você vai multiplicar os módulos deles, por isso que você pega módulo de z vezes módulo de w, e você vai somar os argumentos. Por isso que fica cosseno de θ1 mais θ2, mais i vezes o seno de θ1 mais θ2. Então, multiplicação de dois números complexos na forma trigonométrica, de maneira geral, é só fazer isso. Multiplica os módulos, soma os argumentos. Então, você chega na fórmula que nós chegamos. Bem, então dessa forma,
Para você multiplicar dois números complexos na forma trigonométrica, basta fazer o que eu falei. Multiplicar os módulos de cada número complexo, logo em seguida some os argumentos de cada número complexo e você vai ter o produto desses dois números complexos na forma trigonométrica. Bem, essa fórmula que a gente acabou de deduzir, que eu deduzi ela para dois números complexos, ela pode ser estendida para qualquer quantidade positiva, qualquer quantidade inteira positiva de números complexos que eu queira multiplicar. Então, se eu quiser multiplicar n números complexos, por exemplo, vamos supor que eu quero multiplicar os números complexos Z1, Z2, Z3 até Zn. Você pode estender essa fórmula a um produto de n números complexos quaisquer. Como? É só multiplicar os módulos de cada número complexo. Então, fica módulo de Z1 vezes o módulo de Z2 vezes o módulo de Z3 até vezes o módulo de Zn. Esse produto de módulo multiplicado pelo cosseno de... Aí você soma os argumentos de cada número complexo, θ1 mais θ2 mais θ3 mais até θn, mais i vezes a soma dos argumentos de novo. Então, seno de θ1 mais θ2 mais θ3 até mais θn. Ou seja, o que eu demonstrei para dois números complexos, vale para 3, por exemplo, vale para 4 e assim por diante. É só você sempre lembrar. Multiplica os módulos de todos os números complexos, soma os argumentos de todos os números complexos. Então, vai ficar o produto dos módulos multiplicado pelo cosseno da soma dos argumentos, mais i vezes o seno da soma desses argumentos. Bem simples. Bem, eu trago um exemplo para a gente ver como é básico trabalhar com produto de número complexo na forma trigonométrica. Então, dados os números complexos z, que ele é 2 vezes o cosseno de π sobre 4, mais i vezes o seno de π sobre 4, e w, que é 3 vezes o cosseno de π sobre 3, mais i vezes o seno de π sobre 3, determine z vezes w. Bem, só observando, dá para você saber que o módulo de z é 2, o módulo de w é 3. E como é que eu sei? Vamos lembrar que na forma trigonométrica, o módulo é quem está multiplicando fora do parêntese. Então, se tem um 2 multiplicando no z fora do parêntese, é porque o módulo de z é 2. Do mesmo jeito, se tem um 3 multiplicando fora do parêntese no w, é porque o módulo de w é 3. Além disso, também só observando, dá para a gente saber quem é o argumento. Se eu tenho, por exemplo, no z cosseno de θ4, cosseno de π sobre 4, digo, é porque o argumento dele, que eu vou chamar de θ1, é π sobre 4 radiano. E de maneira equivalente, o θ2, que é o argumento aí do w, é π sobre 3 radiano. Desse modo, então, para multiplicar dois números complexos, como eu disse, multiplica os módulos, soma os argumentos. Então, vai ficar módulo de z, que é 3, vezes o módulo de w, digo, módulo de z, que é 2, vezes o módulo de w, que é 3, multiplicado pelo cosseno da soma dos argumentos. π sobre 4 mais π sobre 3, vezes o seno, mais i, vezes o seno de π sobre 4 mais π sobre 3. Então, multiplica os módulos, soma os argumentos. Bem, 2 vezes 3 dá 6. π sobre 4 mais π sobre 3 tem que igualar os denominadores. MMC de 4 e 3 é 12, por isso ficou tudo 12 aí embaixo da fração. 12 dividido para 4 dá 3. 3 vezes π é 3π. 12 dividido para 3 é 4, 4 vezes π dá 4π. Então ficou cosseno de 3π sobre 12 mais 4π sobre 12, mais i vezes o seno de 3π sobre 12 mais 4π sobre 12. Bem, isso vai dar 6 vezes o cosseno de... Quando eu pegar 3π sobre 12 mais 4π sobre 12, dá 7π sobre 12. Então você conclui que z vezes w é 6 vezes o cosseno de 7π sobre 12 mais i vezes o seno de 7π sobre 12. Está aí, então, o produto desses dois números complexos na forma trigonométrica. E percebam quanto é simples e rápido fazer o produto de números complexos na forma trigonométrica. É bem mais rápido do que fazer na forma algébrica. Trago mais um exemplo. Dados os números complexos z, que é 5 multiplicado pelo cosseno de 15 graus, mais i vezes o seno de 15 graus,
e W, que é cosseno de 30 graus, mais I vezes o seno de 30 graus, determinar Z vezes W. Só observando, a gente percebe que o módulo de Z é 5, porque tem um 5 multiplicando fora do parêntese, e o módulo de W é 1. Por que é 1? Porque já que não tem nada multiplicando, é como que eu tenha 1 multiplicando, já que o 1 não altera resultado. Além disso, o ângulo, que é o argumento do Z, é 15 graus, então θ1 igual a 15, e o θ2, que é o argumento do W, é 30 graus. Identificado isso, vamos lembrar que para multiplicar Z vezes W é o módulo de Z vezes o módulo de W, multiplicado pelo cosseno de θ1 mais θ2, mais I vezes o seno de θ1 mais θ2. Então, o módulo de Z ele vale 5, módulo de W é 1, cosseno de 15 mais 30, já que θ1 é 15 e θ2 é 30, mais I vezes o seno de 15 mais 30. 5 vezes 1 dá 5, né? Então, Z vezes W dá 5 vezes 15 mais 30 dá 45. Então, vai ficar 5 vezes o cosseno de 45 graus mais I vezes o seno de 45 graus. Então, você tem aí o produto dos números complexos Z e W. Lembrando, não precisa colocar o valor do cosseno de 45 graus e o seno, né? Que é raiz de 2 sobre 2. Porque a questão não pede na forma algébrica. Se a questão pedisse esse produto na forma algébrica, aí você colocaria cosseno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, seno de 45 graus, raiz de 2 sobre 2, e obteria a forma algébrica. Como a questão fala apenas da forma trigonométrica, você pode deixar a resposta utilizando a notação trigonométrica, da forma como está aí com cosseno e seno. Bem, falamos então aí do produto de números complexos na forma trigonométrica, só lembrando, multiplica os módulos, soma os argumentos. Agora nós vamos falar da divisão na forma trigonométrica. Para isso, então, a gente vai considerar dois números complexos, Z e W, onde o W tem que ser não nulo, né? Porque você vai dividir por ele, você não pode dividir por zero. O número complexo Z, ele é da forma módulo de Z vezes o cosseno de θ1 mais I vezes o seno de θ1. E o W, ele é módulo de W vezes o cosseno de θ2 mais I vezes o seno de θ2. Então, nós queremos saber quanto é Z sobre W. Se eu pegar o número complexo Z, dividir pelo número complexo W, quanto é que vai dar? Vamos lembrar que o módulo de Z é módulo de Z, né? O módulo de W vale também módulo de W. O argumento do Z é θ1, o argumento do W é θ2. Bem, o que eu fiz? Eu montei na forma de fração. Toda divisão é fração. Logo em seguida, eu coloquei os módulos numa fração e a parte trigonométrica em outra. O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar numerador e denominador pelo argumento do de baixo. Porque essa parte trigonométrica, ela lembra muito aquela parte algébrica que a gente já trabalhou, divisão de número complexo. Então, você vai multiplicar em cima e embaixo pelo argumento do de baixo. Ou seja, multiplica em cima e embaixo por cosseno de θ2 menos I vezes o seno de θ2. Bem, daí para frente é só distribuir o produto. Você vai pegar, fazer o chuveirinho aí entre os parênteses, né? Eu não vou perder tempo dizendo o que eu fiz cada um. Só fiz a distributividade. Embaixo, cosseno de θ2 mais I seno de θ2, multiplicado pelo cosseno de θ2 menos I seno de θ2. Isso é um produto da soma pela diferença de dois termos. Então, peguei quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Por isso, ficou cosseno ao quadrado de θ2 menos I ao quadrado vezes o seno ao quadrado de θ2. Agora, eu vou juntar as partes imaginárias e vou substituir I ao quadrado por menos 1. Pode olhar como eu juntei as partes imaginárias, coloquei o I no numerador fora do parêntese, coloquei o restante dentro do parêntese e substituí I ao quadrado por menos 1. Bem, esse menos 1 é mais 1. E vocês sabem que mais 1 eu coloco apenas o mais, porque o 1 multiplicando não altera o resultado. De maneira, então, que a gente chega nesta expressão aqui. Ok? Só, como eu disse, menos e menos dá mais. Então, mais 1 eu coloquei apenas o mais. Observem o seguinte. Eu vou agora juntar no numerador as partes reais, que é cosseno de θ1 vezes cosseno de θ2, mais seno de θ1 vezes o seno de θ2. Juntando as partes reais, entre parênteses,
as partes imaginárias já estavam juntadas. Embaixo eu só inverti a ordem, né? Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, eu coloquei seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. E agora observem que coisa legal. Se você olhar no numerador, primeiro parêntese, cosseno de θ1 vezes cosseno de θ2 mais seno de θ1 vezes o seno de θ2, isso é exatamente a fórmula do cosseno da diferença de arcos. Isso é exatamente o cosseno de θ1 menos θ2. No i, na parte imaginária, se você olhar quem está entre parênteses, seno de θ1 vezes o cosseno de θ2 menos o cosseno de θ1 vezes o seno de θ2, isso aí é exatamente a fórmula do seno da diferença de arcos. Isso é exatamente seno de θ1 menos θ2. E aí embaixo, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é a relação trigonométrica fundamental, é 1. Se embaixo é 1, você coloca se quiser. Então vai chegar apenas nessa fórmula aqui, ó. Z sobre W, você pega módulo de Z sobre o módulo de W, multiplicado por cosseno de θ1 menos θ2, mais I vezes o seno de θ1 menos θ2. Traduzindo, quando você vai dividir dois números complexos na forma trigonométrica, olha como é simples. Divide os módulos, subtrai os argumentos. É só lembrar que a divisão é o contrário da multiplicação. Na multiplicação, multiplica os módulos, soma os argumentos. Na divisão, que é o contrário, divide os módulos, subtrai os argumentos. Pronto. Então, como a gente viu, para dividir dois números complexos na forma trigonométrica, você vai pegar e vai, já aparece aqui, dividir os módulos de cada número complexo e, em seguida, subtrair os argumentos de cada um desses números complexos. Bem, eu trago um exemplo para nós treinarmos. Dados os números complexos, z, que é 2 multiplicado por cosseno de π sobre 4, mais i vezes o seno de π sobre 4, e w, que é 3, multiplicado pelo cosseno de π sobre 3, mais i vezes o seno de π sobre 3, determine a divisão de z por w. Vamos lá então. Você vai pegar aí, observar que o módulo de z é 2, o módulo de w é 3. Agora os argumentos de z, que é o θ1, é π sobre 4, e de w, que é o θ2, é π sobre 3. Daí então, para dividir o z pelo w, você divide os módulos e subtrai os argumentos. Então vai ficar z sobre w, é o módulo de z, que é 2, sobre o módulo de w, que é 3, multiplicado pelo cosseno de θ1 menos θ2, então π sobre 4 menos π sobre 3. Mais i vezes o seno de θ1 menos θ2, como eu já disse, π sobre 4 menos π sobre 3. Bem, vou igualar os denominadores. MMC de 4 e 3 dá 12. Então vai ficar 3π sobre 12 menos 4π sobre 12 no cosseno e no seno. Lembrem que eu subtraí por causa que eu estou numa divisão de números complexos. Tem que subtrair os argumentos. Além disso, esse 3 e esse 4π, eu peguei, dividi pelo de baixo, multipliquei pelo de cima. 12 dividido para 4 dá 3, 3 vezes π dá 3π. 12 dividido para 3 dá 4, 4 vezes π dá 4π. Bem, 3π menos 4π sobre 12 vai dar menos π sobre 12. Então, z sobre w é igual a 2/3 que multiplica o cosseno de menos π sobre 12 mais i vezes o seno de menos π sobre 12. Pessoal, até aqui não está errado, não. Agora, a gente não usa arco negativo. O que você faz para não ficar um arco negativo? O arco negativo é quando você anda no sentido contrário ao sentido usual. O sentido usual é no sentido anti-horário. O arco negativo é quando você anda no sentido horário. O que eu faço aqui, então? É só fazer o seguinte. Para você transformar um arco negativo em positivo, você subtrai ele da volta completa. Vamos lembrar que a volta completa é 2π radiano. Mas eu preciso de denominador 12, porque eu tenho π sobre 12. Se você pegar 2π, que é a volta completa, menos π sobre 12, 2π é equivalente a 24π sobre 12. 24 sobre 12 não é 2? Então, você teria 24π sobre 12 menos π sobre 12. Ou seja, transformando aí na forma positiva, você teria 24π menos π, 23π sobre 12. Ou seja, z sobre w
é 2/3 que multiplica o cosseno de 23π sobre 12 mais i vezes o seno de 23π sobre 12. Então aí está a forma trigonométrica da divisão dos dois números complexos dados. Quarto exemplo. Sendo z igual a 3 vezes o cosseno de 60 graus, mais i vezes o seno de 60 graus, e z vezes w igual a 6 vezes o cosseno de 90, mais i vezes o seno de 90, determine a forma trigonométrica do w. Bem, pelo que nós temos no enunciado, né, o módulo de z é 3, porque está multiplicando, fora do parêntese, e o módulo de z vezes w é 6. Além disso, o argumento do z, que é o θ1, é 60 graus. E o argumento do z vezes w, vamos lembrar que o argumento do produto é θ1 mais θ2, é 90 graus. Eu quero saber o w. Lembrem que o w é só você pegar o z vezes w e dividir pelo w. Se você tem o z vezes w e se você dividir ele pelo z, eu falei errado, eu tinha dito que era para dividir pelo w. Não. O w ele é z vezes w dividido para z. Então vai dar para você cortar o z e vai sobrar só o w, ok? Bem, então se w é z vezes w sobre z, z vezes w é 6 vezes o cosseno de 90, mais i vezes o seno de 90, sobre o z, que é 3 vezes o cosseno de 60, mais i vezes o seno de 60. Só que a gente viu que divisão de um número complexo, na forma trigonométrica, divide os módulos, subtrai os argumentos. Então, você vai pegar aí, ó, 6 dividido para 3, divide os módulos, multiplicado pelo cosseno de 90 menos 60 graus, subtrai os argumentos, mais i vezes o seno de 90 menos 60 graus. Ou seja, 6 dividido para 3 dá 2, multiplicado pelo cosseno de 90 menos 60 dá 30. Então, o w vai ser 2 vezes o cosseno de 30 mais i vezes o seno de 30 graus. Como a questão pede a forma trigonométrica do w, deixe dessa forma aí, não precisa colocar os valores do cosseno e do seno. Deixa assim, então w, 2 vezes o cosseno de 30, mais i vezes o seno de 30 graus. Quinta questão, quinto exemplo, no caso. Considerando os números complexos, z1, que ele é 5, que multiplica cosseno de 30 graus, mais i vezes o seno de 30 graus, e z2, que ele é 1, que multiplica cosseno de k vezes 60 graus, mais i vezes o seno de k vezes 60 graus, determine um menor valor positivo k para que z1 vezes z2 seja imaginário puro. Bem, se eu quero que z1 vezes z2 seja imaginário puro, eu vou ter que multiplicar eles para ver a cara. Mas antes percebamos que o módulo de z1 é 5, o módulo de z2 é 1, o argumento de z1, que é o θ1, é 30 graus, e o θ2 é k vezes 60 graus. Desse modo, então, z1 vezes z2 multiplica os módulos, soma os argumentos. Então, vai ficar 5 vezes 1, multiplicado pelo cosseno de 30 mais k vezes 60 graus, mais i vezes o seno de 30 mais k vezes 60 graus. 5 vezes 1 dá 5, e agora você vai distribuir multiplicando o k vezes 60 graus, mais 30 graus do cosseno e do seno, né, por esse 5 que está fora do parêntese. Então, você pega z1 vezes z2, distribuindo, é 5 vezes o cosseno de 30 graus mais k vezes 60 graus, mais i vezes 5 vezes o seno de 30 graus mais k vezes 60 graus. Eu só peguei o 5 que estava lá no módulo antes multiplicando, multipliquei a parte real e a parte imaginária por ele. Bem, agora vamos para a condição. Eu quero que esse número ele seja imaginário puro. Para ele ser imaginário puro, isso quer dizer que a parte real do z1 vezes z2 tem que ser igual a zero. Só que a parte real do z1 vezes z2 ela é 5 vezes o cosseno de 30 graus mais k vezes 60 graus. Isso aí tem que ser igual a zero porque é a parte real. Se eu pegar esse 5 que está multiplicando e passar dividindo, 0 dividido para 5 dá 0. Então, a gente percebe que o cosseno de 30 graus mais k vezes 60 graus tem que dar igual a 0.
Como eu quero o menor valor positivo do K, eu tenho que procurar o menor arco cujo cosseno é zero. E o menor arco cujo cosseno é zero, o menor arco positivo, é o arco de 90 graus. Então você vai ter que o cosseno de 30 mais K vezes 60 graus tem que ser igual ao cosseno de 90, que também é zero. Corto os cossenos, trabalho apenas com os arcos. 30 mais K vezes 60 é igual a 90. E agora é só isolar o K. K vezes 60 é 90 menos 30, ou seja, K vezes 60 é igual a 60. Passo 60 dividindo, então K é 60 sobre 60, ou seja, K é 1. Portanto, o menor valor positivo de K, para que nós tenhamos Z1 vezes Z2, um número que seja imaginário puro, o menor valor positivo de K é igual a 1. Dessa forma, então, a gente chega ao fim dessa aula, onde nós abordamos o produto e a divisão de números complexos na forma trigonométrica.